Amanhã, sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados aqui no Brasil. E em estúdio vamos conversar sobre os desafios de se conviver saudavelmente com o luto. Por isso eu recebo a partir de agora a psicóloga Ticiana Soares. Tudo bem, Ticiana? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Que é isso, fique à vontade. Quero começar perguntando para você, conceitualmente, o que é o luto? O luto é a perda de algo ou alguém muito significativo. Né? A gente fala do luto e o costume é que seja a perda de um ente querido ou de um amigo. Mas a gente pode falar do luto também relacionado a uma perda de um emprego, a perda de um animal de estimação, o luto quando você muda de uma cidade para outra, você vai vivenciando esse luto, a perder algo significativo para você. Quando a gente fala de luto, geralmente também vem muito aquela questão, aquela expressão, fases do luto. Você pode explicar um pouquinho para a gente quais são essas fases? Sim. Geralmente são 5 fases, né? Porém, não na ordem que eu vou falar e não tanto numa duração específica, porque cada luto tem uma individualidade, é algo particular, né? De início tem a negação, a pessoa não quer acreditar que isso aconteceu e é realmente algo impactante para aquela pessoa. Depois vem uma raiva, uma revolta, por que isso está acontecendo comigo? Poxa, eu não fiz nada para ninguém e eu estou passando por tudo isso, né? Depois vem a negociação, na intenção de que aquela dor passe, a pessoa começa a ter as negociações internas, por exemplo. Se eu conseguir passar por essa fase, por essa dor, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou estar melhor com as pessoas. Tem a fase da depressão, que é aquela fase da tristeza profunda, que a pessoa fica realmente melancólica, a dor ela é mais intensa, e essa fase é um pouco mais demorada. E depois vem a aceitação, é quando a angústia e a dor ela começa a dar espaço para a serenidade, para aquela saudade que não dói tanto. Então essas são as fases do luto e cada pessoa vivencia de uma forma diferente, né? E às vezes nem vivencia, porque também tem o luto que a gente chama de luto inibido. A pessoa atravessa por esse luto, mas ela não transparece que está adoecida ou entristecida com aquilo. Mas como você falou, acredito que é muito importante destacar que as fases do luto, até o luto em si, é algo esperado numa perda muito significativa e deve ser respeitado, né, Ticiana? Sem dúvida. Qual a diferença de luto normal para luto patológico? O luto normal é aquele luto que você consegue atravessar essas fases e ele vai passando. Isso não quer dizer que você esqueceu aquele ente querido, mas que você consegue conviver com aquela ausência, né? Já o luto patológico, que a gente chama também de luto complicado, é aquele luto quando a pessoa passa por muito tempo naquele sofrimento, naquela falta de aceitação, ela não consegue entender o que está acontecendo e muitas vezes é importante que tenha uma ajuda, uma terapia, a psicologia entra também nesse processo. De ressignificar o luto, transformar o luto em luta. Certo. Nessa proximidade amanhã, dia de finados aqui no Brasil, eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que você avalia essa questão e como viver melhor o luto, porque realmente estamos falando até em alguns casos de patologias, Sim. mas no caso é importante levantar a poeira, sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima, não é isso, Ticiana? Sem dúvida. Engraçado, aqui no dia de finados, a gente tem o hábito de visitar os cemitérios, estar perto dos parentes que já se foram, enfeitar os caixões, fazer suas orações, acender velas. Mas em outras culturas, essa data ela é bem diferenciada. No México, por exemplo, em casa eles fazem banquetes, enfeitam com flores, acendem incensos, porque na cultura deles é como se aquele ente querido que faleceu fosse visitá-lo naquele dia. Os judeus, por exemplo, quando a pessoa está em luto, ele rasga a roupa da pessoa na intenção de que haja uma descarga de dor, né? E que aquela dor vá passando por conta dessa descarga de sentimentos que aconteceu naquele momento. Então é tudo muito diferenciado. Aqui a gente tem esse pesar e tudo. E você que está sofrendo, o primeiro ano, depois da perda do ente querido, ele é o mais difícil, porque as primeiras datas são mais difíceis, né? O dia do aniversário de vida, o dia das mães, o Natal, essas datas, elas são mais sofridas no primeiro ano, né? Então é importante que a gente já comece a dar um novo sentido, a ressignificando também essas datas, já ir se preparando. O dia de finados também é um dia que causa muita dor, muito sofrimento. Então, você que perde um ente querido, às vezes você se sente culpado por não ter falado aquilo que poderia ter falado. Eu não fiz muito pelo meu ente querido, que eu queria ter feito mais. Mas é importante que a gente dê vazão a essa culpa, né? A gente não precisa carregar esse sentimento de culpa. E se eu puder dar uma dica, a gente usa também em terapia a carta do perdão.
Porque muitas vezes a Legal. pessoa falece, aquele seu ente querido, e você queria ter dito mais, ter feito mais, e você não tem mais a oportunidade de tê-lo ali para falar tudo aquilo. Então, você colocar no papel, escrever tudo aquilo que você gostaria de ter dito, aquilo que você gostaria de ter feito por esse ente querido, você pode colocar num papel, guardar, você pode colocar no túmulo daquela pessoa, ou então trazer para você, ler um pouco em voz alta e oferecer essa carta do perdão para aquela pessoa que você perdeu. Coisa bacana, Tiziana. Muito obrigado pela sua participação, mas só para encerrar nossa entrevista de hoje, eu gostaria de realmente só reforçar. Sentimentos merecem ser respeitados e cada um tem o seu, não é isso, Tiziana? Exatamente. As pessoas cobram muito, né? Poxa, mas o seu esposo já faleceu há tanto tempo, você ainda não superou? Cada um tem uma forma de superar, isso é tudo muito individual. Né? Cada pessoa tem o seu tempo e é importante que a gente respeite esse tempo. Eu acho também até que essa questão na época que vivemos, se nós temos algum problema, que busquemos apoio psicológico, apoio psiquiátrico, porque realmente se é uma dor que atrapalha o nosso dia a dia, acho que não tem nada de errado buscar uma ajuda profissional adequada, não é isso, Tiziana? Nós devemos acabar com esse preconceito. Exatamente. Quando você percebe que aquela dor ela já está intensa e que você não consegue carregar sozinho aquele peso da dor, é importante que você busque ajuda. Reconheça o seu limite, reconheça quando está doendo de verdade e procure uma ajuda especializada, muito importante. Posso só lembrar também que aqui em Teresina nós temos grupos de apoio para enlutados, né? Tem um cemitério ali no bairro Alto da Ressurreição que eles têm grupo de apoio para pessoas enlutadas, e nós temos também no Centro Débora Mesquita o grupo de apoio a enlutados por suicídio, que é um luto bem específico, que a gente também faz acolhimento às famílias enlutadas por esse ato. Como encontrar o serviço de vocês, esse grupo de apoio? Vocês têm algum contato nas redes sociais, algum perfil? Como é que vocês se Temos na rede social ONG CDM e no Facebook nós temos Centro Débora Mesquita. Vocês podem procurar, é sempre todo primeiro e terceiro sábados do mês. Nós estamos lá às 17 horas. Muito obrigado, Tiziana, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Muito obrigada. Até a próxima, tá? Até. Tchau, tchau. Tchau.